Olha, então hoje vamos começar o assunto, encerrou aquela parte lá de vetores, equação da reta, tá? Vamos começar aquilo que eu falei no primeiro dia de aula, que é um dos objetos de estudo do cálculo 2, que é as funções de uma variável real valores em Rn, tá? E aí com isso a gente vai começar a estudar limite, continuidade, derivada, integral, né? Que é o cálculo mesmo, né? Só um instantinho. Então vamos lá. Funções de uma variável real a valores em Rn, tá? Esse que é o nosso assunto. Esse assunto, esse título, ele às vezes aparece outro nome no lugar, outros nomes. Por exemplo, chamam também de função de R em Rn, né? Chamam também de funções vetoriais. Chamam também de curvas, né? São outros nomes que dão para esse assunto, né? Vamos ver por quê, né? Olha, então vamos estudar isso aqui. É um tipo de função, tá? É um tipo de função. Começa assim, ó. Eu vou pegar aqui A, um subconjunto dos números reais, tá? Pode ser qualquer subconjunto a priori, mas para os casos que vão nos interessar, o A ele vai ser um intervalo, ou uma reunião de intervalos, podendo ser o R todo, né? Que o R todo é um intervalo também. E aí eu vou chamar de alfa para uma função de A, desse conjunto A, no Rn, tá? É uma função isso aqui. Tá bom? É esse tipo de função que nós vamos estudar. Ou seja, o que é isso aqui? Isso aqui é uma regra que associa a cada número, os elementos de A são números, a cada número aqui, uma ênupla, né? Nós vamos denotar assim, olha, um número genérico do conjunto A eu vou chamar de T. Vai ser a nossa variável. Em vez de x, eu vou chamar de t, para não confundir o x que já tem lá do eixo x, o eixo y, o eixo z, né? Então, a cada t vai associar um alfa de t, onde esse alfa de t é uma ênupla, tá? Então, nós vamos tentar entender essa função assim, olha. Eu vou desenhar aqui a reta real. Isso aqui é a reta real em pé, assim. Que nem o eixo y no plano cartesiano. É a reta real. Está o 0, está o 1, o 2, o menos 1, menos 2. E digamos que aqui esteja o conjunto A. Digamos que fosse esse intervalo aqui, o conjunto A. E aqui para cá eu vou desenhar o Rn. Só dá para desenhar o R2 e o R3, né? Mas aqui é o Rn, uma representação do Rn aqui, tá bom? É um conjunto, o conjunto Rn. Aí, aqui é o meu A. A minha função alfa, ela vai pegar pontos daqui, números daqui, e vai transformar esses números em pontos do Rn, tá? Então, esse aqui é o ponto do Rn que está associado pela função alfa a esse t. Eu digo que esse ponto é o valor da função alfa no número t, né? No ponto t. E aí, conforme eu vou pegando outros valores aqui do t e vou calculando a função nesses pontos, isso vai dando pontos aqui no Rn. Vai no fim das contas, se você for fazer o desenho, né, só dá para fazer o desenho no R2 e no R3, vai formar uma curva aqui assim, entendeu? Por isso que esse assunto é chamado de curvas, tá? Então é isso, olha, se por exemplo eu tivesse no R2, se esse n aqui
fosse 2, né? N igual a 2, eu teria uma situação assim, ó. Aqui está o R, né? Aqui é o R, né? Aí eu tenho o subconjunto do R aqui, tá? Esse é o conjunto A aqui. Aí a minha função aqui transforma pontos daqui desse conjunto, números desse conjunto, em pontos do R2, tá? Aqui está o eixo X, aqui está o eixo Y. Então, cada T aqui é levado num ponto aqui, alfa de T, tá? Alfa de T. Esse alfa de T, ele tem a abscissa dele aqui e tem a ordenada dele aqui, ó, tá? Tá bom? E aí, conforme eu pego mais outros valores aqui e vou calculando a minha função, vai dando pontos aqui, né? Vai dando pontos aqui, assim, tá? E vai formando uma curva aqui, certo? Vai formando uma curva aqui. E aí sim, observem o seguinte, que aí se eu estou bem aqui, a abscissa está aqui, a ordenada está aqui. Se eu pego um outro ponto aqui, aí a abscissa está aqui, a ordenada está aqui. Então, conforme eu vou variando o T aqui, a abscissa vai variando. E a ordenada vai variando. Então, eu vou chamar para a abscissa desse alfa de T de X. X de T, porque ela depende do T. E a ordenada eu vou chamar de Y. Y de T, tá? Então, o meu ponto alfa T, ele é constituído por dois números, X de T e Y de T. Na verdade, por duas funções, né? Esse X é uma função do conjunto A em R, que leva cada T nesse número aqui, X de T, tá? Essa é uma função de uma variável real a valores em R. É uma função do cálculo 1. Então, essa função x aqui, eu sei calcular a derivada, limite integral dela, né? Assim como o y também. Y é uma função de A em R, que vai levar cada t em y de t, que é a ordenada do meu alfa t, tá? Então, dado uma função dessa aqui, uma função de uma variável real a valores, se fosse R2, né, a valores em R2, estão associadas a ela duas outras funções do cálculo 1, tá? A função x e a função y. Essas funções, elas são chamadas funções componentes da função alfa, tá? É isso. Olha, se eu tivesse no R3, né? Agora o meu n é 3. Como é que eu vou entender uma função dessa aqui, ó? Como é que eu vou compreender uma função dessa aqui? Quando esse n é 3, né? Quando esse n é 3. Então, é uma função de um subconjunto da reta real. É uma função de um subconjunto aqui da reta real. Eu pego um subconjunto da reta real, conjunto A aqui. Ela vai pegar cada elemento desse subconjunto aqui e vai associar uma terna ordenada, um elemento do R3, tá? Um elemento do R3. Certo? Aqui. Alfa de T, tá? E se eu pego outros pontos aqui, vou calculando esses pontos e vou representando aqui, vai dando pontos aqui, assim, né? Vai formando uma curva aqui, mas uma curva no espaço, né? Uma curva no espaço, no nosso espaço aqui, tá? E aí, esse ponto aqui, ele tem as três componentes dele. A componente x, que depende do t, porque conforme eu vario o t, vai variar essa componente, a componente y, que eu vou chamar y de t, e a componente z, né? Componente z de t, tá? E aí o meu alfa de t, ele é uma terna, constituído de três funções, a função x, a função y e a função z, né? Tá? Essas funções são chamadas funções componentes da função alfa, tá? A função x
é como aquilo é uma função de A em R que associa a cada t x de t. A y também e a z também, né? Vocês estão entendendo, pessoal, o que eu estou falando? Tá? Agora nós não estamos mais fazendo revisão, estamos estudando o cálculo 2 mesmo, tá? São as funções componentes da minha função alfa, tá? E se eu tiver no R4, a mesma coisa, só que eu não vou conseguir fazer um desenho, né? Se eu tiver no R4, eu tenho a mesma coisa, mas eu não consigo fazer um desenho, mas eu trabalho mesmo assim. Eu trabalho só com as funções componentes, né? Só com as funções componentes.